Olá pessoal, vocês viram que eu deixei disponível para vocês lá um simulador de ARM. Eu acabei procurando rapidamente para não ter que pegar algo baseado em microcontrolador. É um simulador de processador ARM genérico. Ele não é para Cortex, ARM, M3 ou M4, é um ARM genérico, provavelmente baseado aí nos ARMs do primórdio, né? Ele tem versão para Windows, Linux e Mac. Então, é bem tranquilo de vocês conseguirem utilizar para quem tiver interesse, né? Então, vocês viram que eu postei alguns vídeos lá de um canal que fez algumas demonstrações rápidas do simulador, mas tinha um problema, ele não mostrava como usar variáveis, pelo que eu tinha visto lá no canal. Então, rapidamente eu fiz um código para mostrar para vocês funcionando com variáveis. Então, eu vou mostrar rapidamente. Então, notem, pessoal, que no Assembly, para eu fazer um define, que nem eu faço no C, eu uso o equivale aqui, o EQ. Então, esse var n aqui eu fiz equivaler a 5, que é o número de iterações que eu vou utilizar. E eu declarei um vetor, esse DCD, ele declara uma posição na memória do tipo de 32 bits num processador de 32 bits. Então, como é um vetor, eu declarei 5 aqui, que eu quero somar, com os conteúdos 7, 5, 8, 9 e 6. E eu declarei uma variável na memória, que é a variável sum, que é o valor de somatório, iniciada com 0. Né? Infelizmente, pessoal, eu não conseguia, não sei porquê, talvez o simulador tenha alguma limitação, de usar o meta-endereçamento absoluto. Então, em vez de declarar uma variável n, eu simplesmente, como n é o número de iterações, eu declarei aqui uma equivalência, um define de 5, e eu carreguei esse 5 aqui no registrador R0, que é quem eu vou usar para fazer as iterações, ou decrementar nas iterações. Então, notem que cada assembly tem as suas características, tá? Então, aqui eu posso carregar assim como decimal o valor, ou se eu fizer assim, eu carrego ele hexadecimal, tá? Então, para carregar um valor imediato aqui, eu uso o sustenido, né, o hashtag. E para carregar o endereço aqui do vetor, é que nem vocês viram lá nas aulas, é o hashtag, o nome da variável, né? Então, o que eu fiz aqui, ó, pessoal? Eu carreguei o 5 no R0, que é o número de iterações, o n lá dos nossos algoritmos, né? O endereço do vetor em R1, e limpei o R3 aqui para ser o acumulador onde eu vou somar os dados. Notem, pessoal, que eu tenho um tools aqui, ó, View Memory Context, e Contents, né? E aqui eu consigo ver as variáveis que eu declarei na memória, tá? Então, o que mais que esse código faz? Ó? Então, vejam que eu tenho aqui... outra coisa, ele não tem aquela instrução de BNZ, então eu tive que usar um comparador e um BNE, que é o branch if not equal, pula se não igual, né? Então, aqui é onde começa o loop, né? Então, notem que eu carrego um endereço apontado por R1, e R1 é o endereço do vetor, dentro de R2 e soma R2 com R3. Daí eu incremento de 4 o endereço para incrementar o endereço do vetor, pegar o próximo item, e decremento o R0 de 1 para decrementar uma iteração. Comparo o R0 com 0 para ver se acabou as iterações, e se for 0, ou se não for 0, eu fico nesse loop, né? Quando for 0 eu vou embora. E daí, para carregar o resultado, eu carrego o endereço da variável soma e salvo o conteúdo R3, que é onde eu acumulei no que está apontado por R0, sendo que R0 é o endereço da variável, né? Então, aqui eu posso fazer por passos, ó, pessoal. Então, notem que ao dar o primeiro passo, já aparece aqui as variáveis que eu declarei na memória, ó. Então, essa primeira variável no endereço 100 aqui é o conteúdo 7, o 5, o 8, o 9 e o 6. E essa última variável é o 0 aqui, ó, é o sum, tá? Ele não aparece aqui o nome da variável, mas como a memória começa no 100, ele faz em sequência aqui a declaração de variáveis. Então, a primeira coisa que ele fez foi carregar a definição 5 aqui, ó, no registrador R0.
Tá? Então, o próximo passo, ele carregou o endereço do vetor Q100, que é a primeira posição, no R1, e limpou o R3 que já estava limpo, né? Ele carrega aqui, ó, o que está apontado por R1, né, que é 100, né, como vocês podem ver aqui. Ele copia o conteúdo, e o conteúdo é 7 para R2. Então, viram que o 7 foi para R2. Né? Daí ele soma com R3, que tinha 0. Soma o endereço, decrementa 1 do R0 aqui para as iterações. Compara com 0. E se não for 0, volta no laço. Pega o próximo valor, que é 5 aqui, ó, soma com 7, né, e faz todas as iterações aqui até que eu termino o laço aqui quando R0 tiver 0. Daí eu carrego em R0 o endereço da variável sum, né, que é 114, e salvo nessa variável, como último passo, 23 hexadecimal, que se eu colocar em decimal é 35, que é a soma desses valores aqui. Então, vocês podem ver que o simulador funciona razoavelmente bem, e ele faz uso de algo muito importante que a gente precisa, que é esse endereçamento indexado aqui. Esse é uma das coisas que a gente mais precisa para trabalhar com pilha. Certo, pessoal? Então esse foi um vídeo bem rápido, explicativo. Eu posso fazer um reset e rodar todo o código aqui direto, né? Qualquer dúvida é só me contatar no e-mail, né? Mas acredito que o software de simulação é bem fácil de usar. É isso aí, pessoal. Até mais.